Seja bem-vinda a mais uma aula do programa A Libertação, que são 3 vídeos importantíssimos para desbloquear seu peso, para cuidar do seu abdômen, para você se sentir mais viva, mais feliz, realizada com seu corpo, parar de ter medo de colocar aquela roupa mais coladinha, de curtir a praia, o verão com as amigas, com as pessoas que importam para você. Não ter medo daquele julgamento quando estão te olhando e todos aqueles sentimentos que estão envolvidos com todo esse processo do emagrecimento, a sensação de estar preso, com vergonha do próprio corpo. Bom, antes de mais nada, eu quero te contar que essa aula a gente vai falar dos 3 segredos que travam o seu emagrecimento. Então fica comigo até o final, porque eu vou revelar segredos que nunca contaram aqui na internet disponível gratuito para você, tá? Então presta bastante atenção. No meio dessa aula eu também vou liberar um código para que você receba esse material em PDF que eu vou apresentar aqui. Esse material ele é riquíssimo, importante para você. Então eu vou liberar esse código para você. Ok? E eu quero te fazer um convite e passar uma informação muito importante. Vai para um lugar mais reservado, coloca um foninho de ouvido, porque a gente vai ficar por algum tempinho aqui e eu preciso que você se concentre, tá bom? É um prazer estar aqui mais uma vez para contar o que eu aprendi com mais de 6 mil pessoas que eu já apliquei esse método e funcionou. Então, é, todo o meu conhecimento empacotado aqui para vocês é o que me faz estar feliz e realizado em entregar esse trabalho com maior carinho e prazer, para que você se sinta verdadeiramente mais feliz com o seu corpo. Ó, mais uma coisa, se você não assistiu a primeira aula ainda, então volta, né, no outro vídeo. É importante você dar sequência correta para essas aulas, para que faça sentido para você, ok? Então, assista o primeiro vídeo e depois assista esse para que você entenda melhor os assuntos que a gente vai tratar. Ó, e hoje nós vamos mais a fundo, então. Esses 3 segredos que travam o seu emagrecimento não é qualquer informação que você recebe na internet, por isso que eu preciso que você fique bem ligadinho, tá? Vamos lá. Nunca te contaram que existe isso. Sem enrolações, vou direto ao ponto. Desinformação e manipulação industrial. Então, o marketing, ele influencia você a aumentar o seu consumo todos os dias de alimentos errados que estão te engordando, que estão trazendo essa infelicidade com o seu corpo. E eu vou te explicar o porquê. O ciclo circadiano é o segundo passo mais importante de você entender aqui hoje, e o intestino, inflamação e estresse, o que tem tudo a ver, tudo isso tem a ver com o seu ganho de peso, tá? Então a gente vai falar esses 3 passos super importantes. Vamos lá. Trazendo uma informação, ó, de 2020, ó, a obesidade aumentou o risco de vários tipos de câncer, tá? Neoplasia, câncer, coloretal, mama, pós-menopausa, endométrio, renal, hepatocarcinoma, que é o câncer no fígado, no esôfago, no pâncreas. E acredita-se que metade dos tumores malignos diagnosticados em mulheres e 1/4 dos tumores nos homens sejam influenciados pela obesidade e sobrepeso. Então, estar acima do peso não é apenas uma questão estética, é uma questão de saúde. E é isso que eu quero trazer para você lembrar que hoje você tem certa idade, mas daqui 10 anos, como que vai ser? Se você continuar o ganho de peso, se você continuar a ter insatisfação com o seu corpo, não só em meio físico, mas trazendo essas doenças, como você vai estar daqui 10 anos, tá? E aqui, ó, os mecanismos complexos envolvem principalmente a via de sinalização de insulina e o status pró-inflamatório. Vocês viram que eu já estou falando aqui do terceiro passo e de inflamação, só para você ficar ligadinho, né? Controle industrial, vamos lá. A criação dos alimentos industriais, o óleo de cozinha, não existia infarto. Em 1911 foi criado, então, o óleo de algodão. Em 1917, a gente teve o primeiro infarto do miocárdio lá nos Estados Unidos, foi detectado o primeiro infarto. Em 1930, já eram 30 mil mortes por infarto do miocárdio. Em 1960, 300 mil mortes por infarto do miocárdio. Vocês entendem a complexidade de uma produção, de uma criação de um produto
né, que você consome todos os dias. Então, o óleo de cozinha, gente, não é ideal. É, cancela isso da sua casa, não compre mais esse tipo de alimento, não faça mais nada que utilize o óleo de cozinha. E sim, a gente tem que voltar para as raízes das coisas, onde a banha de porco existia e existiu por muito tempo e não trazia essas mortes que eu acabei de citar aqui. O glúten também, em 1960, houve uma transformação do próprio trigo, onde eles identificaram que fazendo uma modulação genética, eles teriam mais benefícios na produção. O que aumentou também nessa modificação foi o glúten, que se tornou 300 vezes mais vilão nesse momento. E, obviamente, o pão ficou mais macio, cresceu mais e deu todo aquele aspecto onde você viciou no pão todos os dias. Então, o glúten foi modificado e é por isso que ele está trazendo muitos problemas de saúde, principalmente ansiedade, tá? Então, se você sofre de ansiedade, olha a quantidade de pão que você consumiu durante a sua vida toda. Alimentos diet, light, zero açúcar, eu acho que eu não preciso nem falar o quanto a indústria manipulou isso. Afinal de contas, se você queria emagrecer, a indústria foi lá e inventou o zero açúcar. O diet, para mostrar para os diabéticos, ou seja, diminuir o consumo de açúcar, quando na verdade aumenta-se a quantidade de gordura dentro desse produto. O light, ao contrário, diminui a quantidade de gordura e aumenta a quantidade de açúcar, que são nossos maiores vilões, e eu já falei disso aqui para vocês. Ó, medicamentos. Quantos medicamentos, quantos remédios você consome todos os dias? Já parou para perceber que ao longo prazo isso aqui está prejudicando você? E a indústria incentiva você a utilizar esse tipo de medicamento, porque se você vê muitas indústrias e empresas, farmácias e tal, patrocinam anúncios na TV, na internet, e esse patrocínio sempre aconteceu. Então, se tornou cada vez mais comum a automedicação, o que está fazendo, com certeza, você sofrer os danos disso a longo prazo. O ciclo circadiano é o segundo passo. Vocês viram que essa aula é zero enrolação e eu já vou liberar o código, tá? Para vocês receberem esse material. O ciclo circadiano é fundamental você entender, porque você vai automaticamente se blindar de ganhar peso, tá? Então, o ciclo circadiano é aqui, ó. Vesículo circadiano, clock, metabolismo e obesidade. Metabolismo e obesidade no ciclo circadiano. Qual que é a interferência? Eles fizeram um estudo, então, eu trago estudos aqui para provar para vocês, né, baseado em todas as pesquisas que eu já fiz por muito tempo, mas para ficar claro para que você entenda. Então, eles fizeram testes com ratinhos aqui, ó, que comeram ao longo do tempo, dia e noite, outros comeram só de manhã, né, de dia, e outros comeram só de noite, ok? Percebem aqui na imagem dos três ratinhos, né? E os resultados desse estudo? Então, ó, ativação do eixo HPA com liberação exacerbada de cortisol e adrenalina induz a fragmentação do sono. Então, o que que eles descobriram? Que fragmentou, você acorda mais vezes à noite conforme você aumenta o seu consumo de, de comer à noite. E acordar faz você ter alteração no seu eixo de cortisol, que está elevado ao teu nível de estresse. Então, automaticamente, se você come mais à noite, você aumenta o seu estresse. O sono fragmentado aumentou o cortisol, como eu já falei. 2 noites de sono com privação, fragmentação, que inclui cerca de 3 horas no sono reparador, diminuiu a leptina, ou seja, aumentou a tua fome de comer, aumenta a grelina, então aumentou a tua fome de comer, diminuiu a saciedade, aumentou a fome em 24%, diminuiu 30% a sensibilidade à insulina, ou seja, a vontade de comer mais carboidratos e açúcares ao longo do seu dia, e aumentou a resistência insulínica, que foi devido ao aumento do cortisol antes de dormir. Aumentou também o apetite por doces, altamente calóricos e fast foods. Então, se você não está conseguindo fazer sua dieta, é justamente porque você está tendo hábitos errados. E o ciclo circadiano explica muito bem isso. Dicas para regular o ciclo circadiano, eu passo conteúdo para vocês e levem isso para o resto da vida. Estabeleçam um horário regular de sono, tá? A exposição à luz natural, ela é importante de dia. E à noite, você precisa o quê? Se for a luz natural, não vai ter luz. Então, você
tem que se blindar, evitar a luz artificial de noite, criar um ambiente de sono propício, refrescante, relaxante, tá? Sem estresse. Evitar cafeína, estimulantes à noite, como energético, por exemplo, fazer refeições leves, praticar a higiene do sono. Então, um ambiente fresco, o corpo fresco também, e diminuir níveis de estresse antes de dormir. Evitar cochilos durante o dia, isso também prejudica bastante, inclusive os seus hormônios. Aqui eu trago essa imagem para que você veja que, tipo, às 19 horas, a nossa temperatura corporal aumenta, por exemplo. Então, se você tem um filho, uma filha, você já deve ter percebido que quando ficou doente, às 19 horas ao longo da noite aumentou a temperatura, ficou com mais febre, tá? Às 21 a gente tem início da produção de melatonina. Às 2 horas da manhã a gente já tem que estar em sono profundo. Se isso acontecer, um despertar às 3:30 da manhã, já tá errado aqui, tá? E aí, a produção de cortisol de manhã aumenta, veja ali embaixo. Às 9 horas da manhã, o pico de cortisol está altíssimo. Então, a eficiência de todo esse ciclo aqui é que vai fazer o teu resultado de diminuir o estresse, melhorar seus níveis de ansiedade e controlar sua fome também. Agora, terceiro passo, muito importante, o intestino. Como está seu intestino? Você sabe me responder? E agora, se você olhar essa imagem aqui, qual tipo você se identifica? O tipo um, que é mais tipo amendoim, né? Que é mais bolinha, as fezes cápricas, que a gente chama, fezes de cabritinho, assim, ó. O tipo 2, que ele é o mais granuloso e grande, né? Em forma de salsicha, mas é segmentado ainda. O tipo 3, que é mais moldado, né? E também é mais fácil de fazer. E o tipo 4, que é perfeito, eu chamo de cocô perfeito, é aquele cocô que a natureza quer que a gente tenha. Porque se você vê o finalzinho ali dele, você não precisa nem limpar a bunda nesse caso aqui. Então, olha só, uma coisa que você nunca tinha reparado. Se não existia na época das cavernas o papel higiênico, como é que isso acontecia? Então, o intestino ele tem que funcionar corretamente do tipo 4, tá? Tipo 5, despedaçado, totalmente despedaçado, em pedaços moles, tá? Tipo 6, pastoso. Tipo 7, aquoso. Então, qual é o tipo que você se identifica? É do tipo 4? É o cocô perfeito? Se não é, pensa nisso, que é por isso que aumenta a obesidade. E estudos comprovam que o intestino desregulado, com desbiose, alterações intestinais, interferem na obesidade. Vamos lá, por quê? Porque existe uma inflamação. Veja essa imagem do lado direito, onde existe as nossas células intestinais, que são chamadas enterócitos. E aquelas ligaçõezinhas ali são chamadas de tight junctions, tá? São junções fortes. E conforme a gente come, a gente então vai absorvendo tudo, desde bactérias, desde alimentos. Se for alimentos mal digeridos, eles vão estar ali também, né? Claro que nós temos um processo de gestão completo, mas pode acontecer isso. E essas junções, elas têm função de deixar essa barreira fechada para que o alimento ele seja absorvido entre as células. E quando a gente está com inflamação sistêmica, a gente está com essa barreira aberta, o que faz aumentar a probabilidade desse alimento entrar direto para sua corrente sanguínea, sem passar por essa barreira, aumentando a inflamação. Veja lá embaixo, ó, uma corrente sanguínea, aquele vermelhinho lá de baixo, é onde está aumentando a sua inflamação. A circulação vai levar isso para todo o seu corpo. Então, se você tem problemas de rosácea, por exemplo, problemas, né, na pele, dermatites, se você tem gastrite, se você tem enxaqueca, dor de cabeça, é porque a inflamação está sendo carregada por todo o seu corpo. Obviamente, você usa anti-inflamatório para reduzir dores, e conforme você tem essa barreira intestinal mais intacta, a sua dor é menor. Combinado? Olha só, a permeabilidade aumentada no intestino pode permitir que substâncias inflamatórias,
como lipopolissacarídeos LPS de bactérias intestinais, que as bactérias elas liberam LPS quando elas identificam é, coisas que não gostariam, tá? As bactérias ruins, elas liberam esse LPS, elas desfragmentam e liberam isso. Alcançam a corrente sanguínea. Isso pode levar a um estado de inflamação sistêmica de baixo grau que está associado à resistência à insulina e obesidade. Então, uma pessoa que tem intestino errado aumenta a obesidade, tá? Essa é uma outra imagem onde eu trago para você que o teu intestino ele tem a ver com problemas respiratórios, como rinite, sinusite, olha ali do lado um, escrito um ali, um nariz, então, problemas como rinite, sinusite, qualquer tipo de problemas inflamatórios na respiração, ok? Problemas de depressão, ansiedade e alterações inflamatórias neurais, problemas de fadiga adrenal, então você se sente mais cansado quando esse intestino está assim. Você também tem alterações na tireoide, a glândula que é responsável pelo seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo ou retardar o seu metabolismo. Você também tem alterações articulares, se você sente uma dor como artrite, por exemplo, conhece sua mãe, por exemplo, que já teve, então cuidado com essa genética, a inflamação vai levar você a ter esse problema de saúde também, e problemas do seu colo intestinal, né? Quando, ó, nessa figura à esquerda, você está vendo ali embaixo, tem umas células vermelhas, aquelas células de Panet. São células que ajudam na defesa. Para que não aconteça essa imagem aqui, então as células de Panet, elas vão te defender, vão defender o seu organismo. Só que elas são responsáveis também pela produção de GLP-1, que ajuda a nossa saciedade. Então, se a sua célula está te defendendo, ela não ajuda a produzir saciedade. Por isso que é importante ter intestino regulado, para que seja produzido sua saciedade também. O estufamento que você sente não tem a ver simplesmente com casos do destino. Tem a ver com o alimento que você come e a produção de bactérias nesse intestino. Se você tem excesso de gases, por exemplo, isso tem a ver com alergias alimentares e principalmente com o aumento da proliferação de bactérias. Como eu descrevo aqui para você, supercrescimento bacteriano, SIBO, aumenta gases. A alergia alimentar tardia são os alimentos inflamatórios que te fazem mal todos os dias e que deixam sua barriga estufada. E muita gente reclama de gordura abdominal, mas na verdade é estufamento. E é problema intestinal. A alteração da microbiota, então, também tem essa questão. E deixa eu fazer uma consideração aqui importante. Antes de mais nada, algumas pessoas falam: eu vou no banheiro 3 vezes por dia, é o cocô perfeito. Será que esse é o meu caso, Ana? Acho que não me identifico muito bem. Agora, presta atenção: você tem gases? Se você tem gases, esse é o seu caso, sim. Porque o aumento de fezes não está relacionado à sua obesidade. Quer dizer, está relacionado à sua obesidade. Por quê? Porque aumenta quantidade de bactérias e, obviamente, você tem gases e, obviamente, você vai ao banheiro mais frequentemente. Combinado? Mesmo que você não sofra de constipação, o seu caso é o mesmo. O excesso de fezes é um grande problema porque é grande quantidade de bactéria. Alergia alimentar tardia são os alimentos inflamatórios que aumentam essa distensão abdominal. E a alteração da microbiota é essa compensação de bactérias que eu acabei de falar para você. E no seu intestino tem bactérias assim como no seu corpo todo, mas o intestino tem muitas bactérias, muito mais do que o normal, que as outras partes do corpo. Então, se você não tem um equilíbrio entre essas bactérias, provavelmente você vai afetar todo o seu sistema. Intestino é o principal órgão de absorção de nutrientes. Então, se você não tem intestino regulado, você não absorve cálcio, você não absorve vitaminas do complexo A, você não absorve vitamina D, você não absorve nenhum tipo de vitamina zinco, magnésio. Então, você precisa ter o intestino regulado para receber essas vitaminas. E eu vou contar amanhã mais sobre essa absorção de vitaminas e a importância que elas têm. Porque se você não consome as vitaminas e você não absorve elas, o seu corpo faz você ir buscar mais comida para isso. Tratamento: controlar os alimentos inflamatórios, tá? Antes do tratamento, pausa. Eu vou passar aqui agora o código para você desbloquear o material que eu tô te mandando em PDF, tá? O código é segredos.
segredos, em maiúsculo, segredos, tá? Combinado? Então, o controle dos alimentos inflamatórios é importantíssimo para diminuir esse estufamento. O controle das bactérias, então, que é o que você come que aumenta as bactérias. Se for coisa boa, vai aumentar as bactérias boas. Se for coisa ruim, vai aumentar as bactérias ruins. Recompor as barreiras, então, dessa mucosa gastrointestinal com chás, shots, ervas, e eu vou ensinar isso para vocês mais para frente. O consumo de água é importantíssimo, indiscutível. O consumo de gorduras saudáveis é importante também, então não tenha medo da gordura saudável. E o consumo de fibras alimentares. Onde estão essas fibras? Nas castanhas, nas sementes, nas frutas, nos vegetais, ok? Antes, seu intestino, ó, todo desregulado e depois, seu intestino perfeitinho, tá? Mesmo que você vá ao banheiro, o seu intestino tá sofrendo porque você tem obesidade, então é um sinal de que o teu intestino não vai bem. Inflamação e depressão. Lembra que eu falei que o estresse estava completamente conectado com tudo isso aqui? Então, obviamente, se a gente inflama o nosso intestino, você faz uma, né, você não converte um aminoácido chamado triptofano. O triptofano, ele desvia para as vias das quinurininas e ele não acaba se tornando disponível para o teu corpo. Ou seja, informa o teu cérebro, essa deficiência no seu cérebro vai fazer com que você aumente seu nível de ansiedade. Então, a gente precisa desse nutriente. Como que absorve esse nutriente? O intestino saudável. Então, conclusão. O intestino desregulado aumenta o estresse, a ansiedade e a depressão. Por isso que é tão importante cuidar do seu intestino. E finalizando aqui para vocês, olha só, aula 3 de amanhã a gente vai falar como ser magra para sempre, porque você precisa modular sua genética para isso, afinal de contas. Você olha para sua mãe, às vezes fala, eu sou assim porque a minha mãe é assim, meu pai é assim. Mas será que você precisa carregar sua genética ou você pode fazer alguma coisa diferente? Se eles já são magros, permita-se também pensar qual é o gatilho que faz você ter ganho peso. Nós vamos tratar disso tudo amanhã. Presta atenção. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas, tá? E eu vou falar sobre isso. Mas antes, mais um aviso. Fica ligadinho no grupo, porque é lá que a gente vai contar tudo para vocês das horas que foram, as aulas que foram liberadas, para vocês acompanharem, para vocês liberarem o material também. Então fica ligadinho no grupo. Vai lá e fixa o grupo como o primeiro grupo lá. Você corre para o lado esquerdo, lá do seu celular, e fixa ele lá no seu WhatsApp como primeiro, como primordial, para você acompanhar tudo. O grupo, por enquanto, vai se manter fechado, então faça isso, combinado? Perguntinhas que me fizeram aqui, ok? Então, vou falar delas para vocês. Ana, aplicando o seu método, eu consigo emagrecer em 30 dias? Sim, muitas pessoas já fizeram acompanhamento aqui comigo em 30 dias, tiveram muito resultado. Inclusive, tem um programa de 30 dias que já deu milhares de resultados, tá? Posso falar dele melhor para vocês amanhã. É preciso fazer atividade física para ter bons resultados? Como falei já na primeira aula, e amanhã eu vou falar um pouco mais. A atividade física tem que ser controlada e bem adaptada, tá? É caro fazer dieta? Não, não é caro fazer dieta. São três perguntas que fizeram aqui, eu tô lendo para vocês. Não sei nem se está aparecendo na tela, mas enfim. É caro fazer dieta? Não é caro, gente. Vocês podem usar o que vocês têm na geladeira para se dar bem. Então, tipo, não é preciso comprar algo extraordinário. É comida de verdade. Eu tenho certeza que você tem na geladeira tudo aquilo que eu prescrevo aqui no programa dos 30 dias e tudo mais. Amanhã eu vou falar com mais paciência para vocês, vou explicar melhor e também vou explicar sobre a parte genética para te fazer magra para sempre, porque esse é meu intuito, te ajudar de verdade. É um prazer, gente, estar aqui mais uma vez com vocês. Sério, eu espero que vocês estejam gostando. Envie esse vídeo para as pessoas que você quer que assista, porque você gostaria que assistisse, porque vai fazer diferença na vida dessas pessoas também, assim como vai fazer na sua. Então amanhã tem mais, tá? Nós vamos para a nossa terceira aula. Eu espero vocês. Um beijo.